Olá, olá, pessoal. Aqui é a Bia Granja falando. Estou aqui na Campus Party. É a primeira vez que eu participo ao vivo, porque eu já participo da Campus desde 2008 ou 2009. Eu estou bem feliz de fazer isso num formatinho diferente, falando da Ilhabela em São Paulo. Espero que vocês estejam todos bem aí desse outro lado também. Eu cofundei o Pix há 14 anos e a nossa tagline, vamos dizer assim, o nosso slogan é que a gente é uma consultoria de negócios para influence economy. Geralmente eu não explico muito o que é essa tal dessa influence economy, mas eu acho que para o contexto aqui da nossa palestra, do nosso papo hoje, faz muito sentido, porque falar de economia de influência tem muito a ver com falar do novo normal da influência e de como as marcas vão fazer essa conexão com os seus consumidores, né, a partir de agora. A gente sempre fala muito de influência aqui, e influência virou uma coisa que é meio pastelaria, assim, né? O que é influência, o que significa, do que se alimenta. A forma como a gente vê influência é que é ser influente na vida de alguém, é ser tão relevante na vida dela a ponto de mudar o comportamento ou o pensamento dessa pessoa. Né? Então, tipo, se eu falo alguma coisa, aquela outra pessoa como me considera tanto, né? Tem uma relação de confiança tão forte que ela faz o que ela busca o que eu falo, ela muda de opinião, ela consome sobre as coisas que eu tô mostrando, né? Só que o grande lance é que quando a gente pensa em influência, geralmente a gente pensa em influenciadores, né? A gente pensa no oi meninas, tudo bom? Tô aqui hoje para falar desse creme e tal. Mas influência não tem a ver com os influenciadores, com os blogueiros, com os creators, né? Tem a ver muito com essa construção da relevância. Isso não tá não é exclusivo desses influenciadores. Eu entendo que toda empresa deveria entender que é preciso construir esse espaço de influência e de relevância na vida dos seus consumidores, até que é para que ela não precise tanto depender dos influenciadores aí como a gente conhece. Eu sempre falo que com dinheiro a gente compra alcance, né? Marcas muito ricas sempre conseguiram comprar muitas audiências, vamos dizer assim, o horário nobre das TVs, das novelas, etc. Mas dinheiro não compra essa relevância, porque relevância é sobre uma outra coisa que eu vou explicar para vocês aqui hoje nessa palestra. E eu entendo que esse é o futuro da comunicação e isso é a economia da influência, né? Como a gente consegue criar esses espaços de relevância, seja a gente uma pessoa, uma marca, uma empresa, ou o que for. Então, eu acho que Influence Economy, né, essa nossa tagline, tem muito a ver com o novo normal da influência e como a gente consegue construir uma comunicação relevante a partir de agora. Onde estamos, né? O que está rolando? A gente está completamente perdido, né? Porque com grandes pandemias vem grandes incertezas. A gente está vivendo transformações agora em termos de sociedade e trabalho e tudo, que vai impactar muito como a gente faz comunicação e faz marketing a partir de agora, né? Quais são as coisas sobre as quais a gente tem certeza? Bom, tá todo mundo online, né? E vai continuar assim, então o consumo de internet subiu, acho que vocês já devem ter visto isso em outras palestras e outros papos aqui. Pessoas que antes não viam digital como um lugar para consumir, se relacionar, estudar, aprender ou trabalhar, estão vendo agora. Então, a barreira de entrada para uma internet mais menos só comunicacional e talvez mais utilitarista, vamos dizer assim, não utilitarista, mas onde a gente faz mais coisas do que só papear, ela diminuiu muito essa barreira. Com tudo isso, né, a gente está vendo também que está tendo uma mega revisão de tudo que acontece na nossa vida, do que a gente consome, do que a gente compra, de como a gente se relaciona, como a gente aprende, como a gente trabalha, como a gente vive, como a gente se mantém são e saudável no meio disso tudo. Eu, por exemplo, acabei de me mudar aqui para Ilhabela, estou na praia, eu cheguei aqui faz 3 dias, ainda estou me adaptando, porque eu vivia numa cidade que era São Paulo, que era muito pautada por trabalho, por consumo, né, por essa vida na correria, etc, etc. E a partir do momento que isso não está mais tão disponível, porque a gente trabalha em casa e aquela oferta, né, de gastronomia, restaurantes e opções, etc, não está mais disponível também, a gente começa a repensar. 80% das pessoas acreditam que a gente está vivendo um momento que vai mudar para sempre a forma como a gente se enxerga, se entende, a gente vive, a gente entende paternidade, maternidade, parentalidade, né? Quem tem filho aí que está assistindo, manda um comentário, porque quero saber como vocês estão lidando com trabalhar, estudar, viver a vida, cuidar da casa, cuidar de filho, né? Então, eu acho que com todo esse contexto, a gente está vendo também
um momento em que, cara, a praticidade veio para ficar. É óbvio que a gente sempre curtiu as coisas práticas, mas a gente sempre também viveu muito na nossa zona de conforto. Eu faço isso aqui desse jeito assim, então eu vou continuar fazendo, tá tudo certo, e agora a gente é obrigado a viver uma vida mais filho, casa, trabalho, né? Tudo que a gente tem que fazer, viver a vida, dormir, né? Então a gente vê, por exemplo, esses efeitos da praticidade sendo expostos ali na maneira como a gente consome conteúdo no YouTube. Então, os uploads de vídeo com o termo fique em casa ou em casa cresceu muito mais de 50%, a busca cresceu mais de 100%, delivery de mercado perto de mim cresceu 200% nas buscas do Google, que é bastante coisa. A gente vê um crescimento também nos modelos de entrega de assinatura de coisas. Então, por exemplo, eu aqui assino já uma cesta de orgânicos, uma cesta de pães, e recebo todo o meu supermercado, né, online toda semana. Então, a gente está buscando coisas que são úteis para a gente, que resolvem nossa vida, seja de forma imediata e também no longo prazo. E é óbvio que com toda essa revisão de como a gente vive, como a gente se entende, como a gente vive a vida, a gente está fazendo uma revisão da forma como a gente se relaciona com as marcas também. E a gente está buscando hoje uma relação muito mais de confiança com essas marcas. A gente quer estar perto, não é só sobre me vender coisas. Tipo, a gente está passando por um momento de pandemia que vai deixar marcas na gente, na humanidade, gigantescas, porque é a única pandemia que está acontecendo em escala, né, em todos os lugares do mundo. Então, como que as marcas entram nisso? Que é hoje o papo aqui que a gente vai ter. Eu entendo que quando a gente fala que os consumidores querem estar mais próximos e ter uma relação menos comercial, menos transacional, vamos dizer assim, eu entendo também que essa é uma conversa que não é nova. Só que antes eu acho que ela era meio opcional, entendeu? E agora ela virou mandatória, com muitas coisas da nossa vida. Tipo, antes, sei lá, eu sei, tem que ter marca com propósito, tem que tentar ajudar a ser mais próximo, não sei o quê, mas também, olha, a forma como a gente está fazendo comunicação funciona, então bota aí um banner para vender o produto, fala da promoção e tá tudo certo, entendeu? Então a gente estava, como empresa, e nessas relações de comunicação, a gente estava muito nessa zona de conforto também. E o que muda agora é que, todas as marcas, todas as empresas tiveram que começar a olhar para esse outro lado. E quando eu estou falando aqui marcas, empresas, eu incluo também influenciadores, creators, qualquer pessoa que está construindo, pessoa ou empresa que está construindo uma marca aí fora. E falar, né, dessa questão de relevância, de confiança e proximidade tem muito a ver, na verdade, com influência no final do dia. E aí eu queria trazer um pouco para vocês uma definição de como eu entendo que as coisas acontecem hoje, né, em termos de formação de cultura e de movimentos e de linguagem, etc. A Viacom, né, que é a empresa que é dona da MTV, da Nickelodeon, etc., eles fizeram uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos há uns anos, onde eles trouxeram esse termo cultura da proximidade, que é proximity culture, para quem quiser buscar em inglês o original. E eu achei que fez um mega sentido, porque essa cultura da proximidade tem muito a ver com a forma como a gente se relaciona com as coisas hoje, como a gente cria relações na nossa vida. Quando eu estou falando de cultura aqui, obviamente, eu não estou falando de cultura de filme, TV, artes, eu estou falando aqui de uma série de linguagens, de símbolos, de códigos que nos unem em torno de alguma coisa. Antes do digital, existia basicamente 3 tipos de cultura, de acordo com essa pesquisa. A gente tinha a cultura de massa, que é aquela cultura assim, que todo mundo consome junto, então geralmente vinha das mídias de alcance, né, das mídias de massa, então TV, etc. Era muito universo pautado pela mídia. Então, as celebridades, os atores e as atrizes de novela, os jogadores de futebol, era tudo que estava na TV, vamos dizer assim, ou nos jornais de grande circulação, ou nas revistas de grande circulação, que todo mundo lia e consumia e concordava, e aquilo era a cultura de escala que a gente tinha, né? Eu lembro, assim, meu pai, ele lia Veja no fim de semana, e ao longo da semana esse era o assunto que ele tinha com os amigos dele do trabalho, com os colegas, né, os amigos, os colegas de trabalho, porque era o que pautava a nossa conversa. Além disso, a gente tinha um outro tipo de cultura que eles chamam aqui de close culture, que é a cultura que a gente cria com as pessoas muito pertinho da gente. Então, pensa assim, amigos, família, galera da faculdade, galera do trabalho. Quando a gente fala de cultura close, a gente está falando assim de piada interna. Sabe aquela coisa que você tem ali com seus amigos da escola que, ninguém mais entende quando vocês falam? Então, é esse tipo de linguagem. E aí a gente tinha uma outra coisa que é a deep culture, que é a cultura profunda, as culturas de nicho, que são muito relacionadas às paixões específicas das pessoas.
e que antes elas eram muito difíceis de encontrar em vazão. Vamos dizer assim, eu curto reprodução de minhoca. Antes da internet, como é que eu ia achar alguém que curte reprodução de minhoca? Eu ia ter que sair na rua gritando, oh, que curte minhoca, né? Ia ser impossível. Hoje no digital, você entra lá, grupo reprodução de minhoca no Google, você vai achar algum maluco ou alguns malucos que curtem isso também. Então a internet impulsionou tudo isso. E qual foi o grande lance que ela criou aqui como forma de criação de relações novas? É o que eles chamam de crowd culture. Crowd culture é a cultura da galera. É uma cultura que a gente cria todo mundo junto, portanto ela acontece em escala, e independe de uma mídia de massa para me contar que aquilo aconteceu. E ela tem muito a ver com a forma que a gente consome e cria e faz coisas no digital. Vou dar um exemplo. Qualquer vídeo que viraliza na internet, ou seja, para viralizar tem que ter muita gente, né, milhões de pessoas compartilhando, portanto é uma coisa de escala, e no dia seguinte está no programa da Fátima Bernardes, ou seja, aquilo aconteceu, aquilo viralizou, aquilo ganhou uma escala, a gente criou algo juntos muito grande, e não precisei da Fatinha Bernardes para aquilo. Aliás, inclusive, muito pelo contrário, ela que viu que a gente tinha criado isso, né? E resolveu levar isso para o programa depois, porque ela entendeu que era importante. Então, a gente é pautado hoje por essa cultura da proximidade. E isso que tem muito a ver com comunicação, porque quando a gente estava falando de cultura de massa, a gente estava falando basicamente de uma audiência, de um monte de gente que estava lá, vendo a TV e falava, tá, muito bem, ok, tá tudo certo, legal, agora eu vou comentar aqui com os meus amigos, e basicamente é isso. A gente era muito passivo nesse consumo todo de todas as coisas. Eu lembro, por exemplo, quando eu era guria, eu achava que existiam, sei lá, 3 músicas no mundo, porque eram as músicas que eu vi os videoclipes no Fantástico, tipo, isso foi pra MTV, vocês, né, pega a idade aí, mas assim, era muito restrito. Eu achava que os produtos que existiam para eu consumir eram aqueles que estavam anunciando na TV, porque eram os que tinham dinheiro para estar lá e eram os vistos, eram os que tinham visibilidade. Então era uma forma muito passiva de entender todas as coisas. Tipo, eu não estava participando de nada, eu estava consumindo. E nesse lugar da audiência passiva, a gente fala muito que a marca é protagonista. Por quê? Ela podia pegar a agência de publicidade dela lá, super bonitona, premiada, ficava meses fazendo uma campanha incrível que ela filmava com o Fernando Meirelles e aí colocava no horário nobre da novela e sei lá o que, nananã. E quando ela colocava aquilo no ar, o trabalho dela estava pronto, ó, tá aí, veja aí essa peça linda que eu fiz para vocês, que conta toda a minha história e etc. E hoje, quando a gente está falando de crowd culture, de pessoas engajadas em torno das coisas, o trabalho da marca, eu acho que começa, né? O trabalho da empresa começa a partir do momento que ela publicou alguma coisa, que ela emitiu, que qualquer coisa saiu dela. E a construção de uma marca, hoje, ela é muito colaborativa. Por isso que a marca não pode tentar impor algo. As pessoas vão dizer para ela o que ela é, e ela vai ter que fazer parte dessa conversa. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente sai de uma forma de comunicação que era muito pautada no ei, olha o que eu fiz, olha que incrível que eu sou, que é uma comunicação intrusiva, que é aquela que entra antes do nosso vídeo, que entra no meio da novela que a gente não tá afim, que é aquele banner que fica na capa da notícia que a gente quer ler. Ela é top-down, e ela não gera nenhuma comunidade de engajamento, porque é o ponto de vista da marca e, tipo, ninguém liga. As pessoas ligam cada vez menos para o que as marcas, né, dizem delas mesmas. E aí, se a gente sai desse lugar e entra nessa era do engajamento com o nosso consumidor, a gente começa a perguntar, e aí, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos colaborar em algo junto? Vamos construir isso junto? É uma comunicação que convida, que gera conversa, que faz parte, que, na verdade, entende como as coisas acontecem hoje em dia. Então, se as marcas sempre se comunicarem de uma forma muito centralizada, buscando evidenciar coisas para a maior quantidade de gente possível, e aqui a gente tem esse grafiquinho, que ele tem muito a ver com isso. A comunicação centralizada, ela busca aquele um nódulo que vai espalhar para a maior quantidade de pessoas possível, que vai mostrar, vai evidenciar aquilo para a maior quantidade de pessoas possível, né? Enquanto a gente está falando hoje de uma rede, de uma comunicação que ela não é nem descentralizada, ela é totalmente distribuída, porque as pessoas que são relevantes em um lugar, elas não são em outro lugar, então esses nódulos, eles são muito fluidos e dinâmicos.
Quando a gente está falando dessa comunicação de evidenciar, geralmente é isso. A gente está falando de comunicação que tem que falar com muitas pessoas, tem que fazer parte do mais variados universos, porque é uma comunicação que, como vai atingir muita gente, ela tem que ser genérica. Ela não pode trazer nenhuma linguagem específica, porque ela tem que agradar do vovô ao bebê, da titia ao adolescente. Então, ela fala de muito longe, porque ela quer informar, ela quer comunicar alguma coisa ali que ela precisa te dizer, né? Então, esse mundo da comunicação de evidência, do olha isso, olha o que eu fiz, ela fala sempre com muitas pessoas, ela busca ali o trend topic, né? Ela quer ser o assunto do momento, ela é versátil, porque ela não está falando com ninguém especialmente, é neutra pra caramba, então ela não vem com posicionamento, ela não vem com visão, ela não vem com valores, geralmente. É distante por isso também, porque eu não sei com que ela está falando, pode ser comigo, pode ser com a minha mãe, então X, e é totalmente vertical, né? E, opa, se por muito tempo esse mundo da evidência, né, e da influência andavam juntos, a rede tratou de separar tudo isso. Por quê? Quando a gente falava de quem era influente no mundo antes, pré-digital, né, tinha muito a ver com quem estava na novela, com quem apresentava o jornal, com quem era o editor da revista de maior circulação, com os eventos de grande audiência, o Rock in Rio, sei lá o quê, né? Então, pensa aí, não sei quem vai lembrar disso, mas tipo, os formadores de opinião, os garotos propaganda das campanhas da época pré-digital, eram todos aqueles que estavam na novela, ou eram jogadores de futebol, porque é algo de escala, principalmente no Brasil, ou era algum cantor, né? Então, assim, ter muito alcance e muita audiência estava muito conectado com essa ideia de influenciar e você ser um formador de opinião. Só que a rede separou tudo, todo mundo, né? Então, hoje, o Bonner, ele é só mais uma pessoa importante, ou influente, ou interessante, ou emissor de informação na rede, como é, sei lá, o Felipe Neto, como é a Campus Party, como sou eu, como é, sei lá, a Nathalie Neri, né? Então, o que a gente começa a ver é que a influência, né, ela deixou de ser uma coisa piramidal, ou seja, vem de cima para baixo, super verticalizada, né, e estática, no sentido de que, tipo, eu tinha um Bonner, eu tinha 10 atores da novela, eu tinha 2 jogadores de futebol importantes, eu tinha 5 cantores importantes, né? E ela passa a ser multidimensional, distribuída, totalmente dinâmica, porque uma pessoa que é importante dentro de um ecossistema não é importante dentro do outro ecossistema. E eu acho que o principal aqui também é que a reputação deixou de acontecer por aspiração, tipo, a Xuxa, um dia serei como a Xuxa, e começou a ser muito construída na base da conexão. Tipo, essa pessoa é muito parecida comigo, eu me conecto com ela, a gente tem uma relação de identidade próxima, os valores, os territórios, tudo bate, então eu vou dar o meu like, né? Eu vou dar o meu joinha para essa pessoa. Então a influência saiu da concentração desses poucos canais, pessoas e mídia e começou a se diluir nesses ecossistemas, que são redes de pessoas ou qualquer outra coisa que se ligam por um interesse comum, né? Por uma linguagem e uma cultura comum. Então, para a gente ser influente hoje, a gente precisa deixar de ser um outsider, né, de falar de fora, como as marcas falam, para começar a falar de dentro. Quais são os ecossistemas com os quais a marca quer se conectar? Como de fato ela pode se conectar? Quais marcas fazem parte de alguma coisa real oficial? Hoje em dia as marcas não fazem parte de nada, a maioria delas, né? E quando eu falo fazer parte, tem uma outra palavra que está muito batida hoje, que é essa coisa da comunidade, né? Mas comunidade não é só sobre estar junto de um monte de pessoas, de um monte de gente num lugar. Tipo, a gente está aqui em grupos de WhatsApp com um monte de gente que a gente quer sair todo santo dia. Então não é sobre isso. É sobre fazer parte de algo que é maior que você, onde você agrega e todo mundo agrega e faz você estar lá fazer sentido, entendeu? Então tem que ter uma importância real. E essa conexão, ela está muito num conceito muito simples que a gente usa aqui no YouPix para todas as coisas, que é um conceito de conta conjunta. Conta conjunta é o quê? Todo mundo que está ali naquela conta está depositando para poder sacar em algum momento. Se alguém deposita menos e quer sacar mais, ou se alguém nunca deposita e quer sacar, essa relação ela fica perturbada. Então a gente precisa fazer tantos depósitos de crédito, pelo menos do que a gente quer sacar. Eu diria que você tem que fazer mais para que a gente possa acumular essa confiança, essa credibilidade, porque comunidade não é sobre ter uma audiência passivona lá, é sobre cuidar dessa galera e fazer parte de discussões e geração de valor com elas.
Então, quando a gente começa a entender esse lugar da evidência, né, que foi muito a forma como a gente sempre fez marketing até o momento, de falar com um monte de gente, buscando alcance, falando de fora, falando de um jeito genérico, e começa a trazer um contorno melhor para a influência, a gente entende que influência sempre está falando de dentro, ou seja, para você ser relevante e influente, você tem que estar inserido naquele contexto. E influência é transformação no pensamento e na ação da pessoa. Então, além de inspirar, tipo, que legal, tem que causar uma mudança concreta. Senão você só está mostrando uma coisa para a pessoa que para ela não é tão importante assim, porque ela não está fazendo nada com aquilo, tá? E aí, quando a gente fala de relevância, eu acho que a gente entra agora nessa questão do novo normal, do mundo pós-pandêmico, né, nova influência, porque a pergunta que a gente tem que fazer é como a gente consegue criar uma conexão profunda e verdadeira. E aí eu trago aqui 4 drivers para vocês que eu acho que são bons nortes para a gente começar a entender o que vai acontecer. Em termos de influência, eu acho que em termos de vida, a gente está buscando uma relação muito menos, tipo, aspiracional, né? Aquela coisa das celebridades, das vidas incríveis, perfeitas de feed de Instagram, e muito mais próxima da gente. Eu acho que todos vocês aí, em algum momento, devem ter visto todas as crises que as grandes celebridades da influência passaram, porque elas estão muito descoladas da realidade. Então, é menos sobre uma aspiração e mais sobre identidade. Essa é a definição da influência. E também muito menos sobre essa superficialidade. A gente tem que ter mais responsabilidade nisso. A gente está falando muito aqui na YouPix, a gente tem uma hashtag que é influência de responsa, porque a gente tem que entender que o que a gente faz, ele pode ser usado para bem e para mal. Então, o momento não é das grandes celebridades mais. Então, assim, quando vocês procurarem, se vocês são marcas, tipo, se conectar, usar influenciador ou garotos propaganda, seja o que for, pensem em quem são as pessoas que de fato representam aquele target, aquele ecossistema com quem você quer se relacionar, e vão com eles. Não é sobre número. Não é sobre isso. O número você compra. Vai lá e compra do Google, do Facebook, da Globo, anuncia na Veja, não sei nem se tem mais Veja, mas assim, não é sobre isso. O que sustenta a influência, né, essa cultura da influência, são as relações de confiança e identidade. Todo o resto é história bonita. É feed, é recebidinho, isso aí não leva a gente a nada. Eu acho que o segundo driver aqui da nossa comunicação é que a gente tem que começar a entregar mais valor e menos produto, né? Eu acho que no começo da pandemia a gente teve isso mais forte, que assim, todas as marcas tiveram que pausar suas campanhas, ficaram totalmente perdidas, por quê? Ao não poderem falar sobre si, ou seus produtos ou serviços, elas não tinham o que falar. Foi aí que elas perceberam uma grande crise, porque elas não eram relevantes em nada. Elas eram só empresas que tinham dinheiro para fazer anúncios e promover seus produtos. Então, as empresas conseguirem verdadeiramente se colocar assim como protagonistas nesse movimento de ajudar, de fazer parte, de gerar valor, elas vão construir uma reputação e o que elas precisarem fazer depois será mais fácil de atingir. Então, seja protagonista nesse momento, não seja bundão, né? A sua comunicação, ela tem que ser uma comunicação líder, tem que ser consistente, invista nessa conta conjunta. E aí isso nos leva para a terceira questão da comunicação, né, nesse novo normal aí da influência, que é uma migração da forma de comunicação que a gente faz da mídia para o conteúdo. Ou seja, a gente, é o que eu estava falando, banner não gera conversa, banner não constrói nada para a gente. O que constrói para a gente? Conteúdo. O papel fundamental da comunicação agora, principalmente no digital, tem que ser gerar esses gatilhos de conversa, né? E agregar valor nessas conversas. Então, quando a gente está entendendo que a gente está deixando de falar de mídia para entrar na coisa do conteúdo, a gente sai desse mundo da evidência. Vou mostrar coisas para um monte de gente e a gente consegue, de fato, entrar nesse mundo da conversa, porque é isso que a gente quer. Então, a gente tem a oportunidade de gerar relações mais profundas com os nossos consumidores. No mundo dos creators, tem um negócio que chama Help Not Sell. Ajude, não venda, que ele faz muito sentido aqui agora. Como você pode ajudar? Como você pode ser útil nesse momento? E aí, quando você precisar vender alguma coisa, vai ser tão natural, tão orgânico, que você vai ser a solução, e você já criou esse espaço de confiança. E o quarto driver, eu acho que é o mais importante, que esse momento, e talvez por muito tempo, é que a gente vai ter como KPI muito mais a construção da reputação do que a conversão imediata de vendas, etc.
Eu acho que esse é o momento da gente saber como a gente se posiciona como marca, como a gente pode, né, construir esse posicionamento com o conteúdo, gerar valor e ser útil para os nossos consumidores. E quando tudo isso se ajustar, se assentar, a gente se encontrar nesse novo lugar, a gente vai poder converter. Essa conversão vai ser natural. Acho que Magazine Luiza é uma empresa que está liderando muito aqui nesse sentido, muito rapidamente. Ela foi protagonista, tanto no sentido de ajudar na questão do Covid, quanto de amortecer aí os impactos de quarentena e de desemprego, etc. Não tem nenhuma marca hoje com uma reputação tão forte quanto o Magazine Luiza. E eu tenho muitos amigos, eu vejo isso nas redes sociais da empresa e outros lugares onde a gente está falando sobre isso, que todo mundo fala, cara, Magalu, eu vou comprar lá porque o que eles estão fazendo é incrível. Tipo, eu estou privilegiando, priorizando compra aqui, porque, cara, eu acredito tanto no trabalho, né, que a empresa está fazendo, que eu quero estar conectado com isso. Se eu tiver que consumir, que seja com uma empresa que entende o papel dela na sociedade. Não é só sobre comprar e vender, né? A gente está aqui junto em prol de uma coisa maior. E todos esses drivers têm que ser repetidos loucamente, repetir, até isso virar o novo normal dentro da empresa de vocês. Não só algo que você faz da boca para fora, porque esse é o contexto atual da humanidade, agora a gente tem que falar assim, entendeu? Internalize isso no coração, no core, na essência do que vocês fazem aí dentro, gere conversas, as conversas vão gerar confiança, vão gerar essa relevância, e no fim elas vão gerar a conversão que vocês precisam. Quem precisar aí de ajuda nesse sentido, manda um e-mail para a gente, consultoria@upix.com.br. A gente está atendendo as marcas, ajudando elas a navegar nesse cenário, a traçar planos estratégicos de comunicação, de influência. Se conectem com a gente. E muitíssimo obrigada. Acho que sobraram uns minutinhos aqui para a gente fazer perguntas, não sei. Vamos às perguntas? Eu entro aqui nos live. Ah, vamos lá, Ana Frank. Como lidar com o futuro pós-pandemia? Ai, Ana querida. Eu acho que tudo isso que eu falei traz algumas dicas, né, pra gente. Eu acho que a gente tem que falar do nosso coração, a gente tem que saber quem a gente é, né, no que a gente acredita, como a gente se posiciona em relação às questões do mundo e agir a partir disso. E a gente tem que saber que, cara, é um momento de incerteza. Eu acho que em algum momento já deve ter rolado aí uma palestra sobre o mundo VUCA, que é super rápido, é volátil e tudo muda constantemente. Eu acho que esse é o novo normal. Tem mais alguma pergunta? Ah, vamos lá. No Japão, as pessoas devem usar máscaras e não podem gritar nas montanhas russas para não espalhar o coronavírus. Que louco. Que coisa maravilhosa. Vamos lá. Tá. Então, influência não tem a ver com números e sim com identidade. Exatamente. Olha, se a gente puder tirar uma coisa do nosso papo de hoje, que seja isso. Se você é uma marca e vai contratar influenciador, esqueça número de seguidores, isso não significa nada. A audiência não é comunidade, não é a mesma coisa. Mostrar coisa para os outros não é influenciar os outros. O que mais? Palestra maravilhosa. Obrigada, Patrícia. Obrigada mesmo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, acho que não tem, né? Então, mais perguntas. Queria agradecer demais vocês e @BiaGranja em todas as redes, vamos se conectar. Beijo, obrigada.